Capítulo 9. Calcinha de Ferro providenciou para que Tracy Whitney fosse destacada para a lavanderia. Entre os 35 trabalhos disponíveis para as prisioneiras, a lavanderia era o pior. A sala enorme e quente estava cheia de máquinas de lavar, roupa, tábuas de passar, as cargas de roupa suja eram intermináveis. Encher e esvaziar as máquinas de lavar e carregar os cestos pesados para a seção de passar era um trabalho brutal e exaustivo. O trabalho começava às 6 horas da manhã e as prisioneiras tinham um descanso de 10 minutos a cada 2 horas. Ao final do dia de 9 horas, a maioria das mulheres estava prestes a cair de exaustão. Tracy cumpria seu trabalho mecanicamente, sem falar com ninguém, encasulada em seus pensamentos. Ao saber do trabalho para o qual Tracy fora designada, Ernestine Littlechapp comentou: "Calcinha de Ferro está mesmo a fim de arrancar o seu couro." Ao que Tracy respondeu: "Ela não me incomoda." Ernestine Littlechapp estava espantada. Aquela era uma mulher completamente diferente da mocinha apavorada que chegara à prisão 3 semanas antes. Alguma coisa a mudara. E Ernestine Littlechapp estava curiosa em descobrir o que fora. No 8º dia de trabalho de Tracy na lavanderia, um guarda foi procurá-la no início da tarde. "Tenho aqui a sua transferência. Você foi destacada para a cozinha." O trabalho mais cobiçado na prisão. Havia 2 padrões de alimentação. As prisioneiras comiam picadinho, cachorro-quente, feijão ou guisados incomíveis. Enquanto as refeições para as guardas e as autoridades da penitenciária eram preparadas por cozinheiros profissionais, incluindo bifes, peixe fresco, costeletas, galinha, legumes e trutas frescas, sobremesas apetitosas. As condenadas que trabalhavam na cozinha tinham acesso a essas refeições e se aproveitavam ao máximo. Quando se apresentou na cozinha, Tracy não ficou surpresa ao deparar com Ernestine Littlechapp ali. Aproximou-se dela e disse: "Obrigada." Com alguma dificuldade, ela forçou um tom amistoso à voz. Ernestine soltou um grunhido, não disse nada. "Como conseguiu me livrar de Calcinha de Ferro?" "Ela não está mais com a gente." "O que lhe aconteceu?" "Temos um pequeno sistema. Se uma guarda é sacana e começa a nos criar muito problema, a gente se livra dela." "Está querendo dizer que o diretor..." "Por que pensa que o diretor tem alguma coisa a ver com isso?" "Então como conseguem?" "É fácil. Quando a guarda de quem a gente quer se livrar está de serviço, começam a surgir problemas. Vêm as reclamações, uma presa informa que Calcinha de Ferro agarrou suas partes íntimas, e no dia seguinte outra presa acusa de brutalidade, e depois alguém reclama que ela tirou alguma coisa de sua cela, um rádio, por exemplo, e com toda certeza vai aparecer no quarto de Calcinha de Ferro. E foi assim que acabamos tirando Calcinha de Ferro daqui. Não são os guardas que mandam nesta prisão, mas nós." "Por que você está aqui?" perguntou Tracy. Ela não tinha o menor interesse na resposta. O importante era estabelecer um relacionamento amistoso com aquela mulher. "É melhor acreditar que não foi por culpa de Ernestine Littlechapp. Eu tinha todo um bando de garotas trabalhando para mim." Tracy fitou-a nos olhos. "Está querendo dizer como..." Ela hesitou. "Como vigaristas?" Ernestine riu. "Não. Elas trabalhavam como criadas em casas ricas. Abri uma agência de empregos. Tinha pelo menos 20 garotas. A gente rica tem a maior dificuldade para arrumar criadas. Pus uma porção de anúncios bonitos nos melhores jornais e mandava as minhas garotas quando telefonavam. As garotas estudavam as casas e quando os patrões estavam trabalhando ou viajando, pegavam toda a pratearia, joias, peles
e todo o resto que valesse alguma coisa, desaparecendo em seguida. Ernestine fez uma pausa suspirando. Não acreditaria se eu lhe dissesse quanto dinheiro livre de impostos estávamos ganhando assim. E como você foi apanhada? Foi o dedo caprichoso do destino, meu bem. Uma das minhas criadas estava servindo um banquete na casa do prefeito. Uma das convidadas era uma velha para a qual ela trabalhara e limpara. Quando a polícia encheu-a de porrada, minha garota se pôs a falar e cantou a ópera inteira. E aqui está a pobre Ernestine. Elas estavam paradas ao lado de um fogão, afastada das outras. Não posso ficar aqui, sussurrou Tracy. Tenho de cuidar de alguém lá fora. Vai me ajudar a fugir? É melhor começar a cortar as cebolas. Teremos guisado irlandês esta noite. E Ernestine Lirochep se afastou. O serviço de informações da prisão era incrível. As prisioneiras sabiam de tudo o que estava para acontecer muito antes que ocorresse. Reclusas conhecidas como ratazanas de lixo recolhiam os memorandos descartados, escutavam os telefonemas, liam a correspondência do diretor. Todas as informações eram cuidadosamente digeridas e transmitidas. As presas importantes. Ernestine Lirochep figurava no alto da lista. Tracy percebeu como os guardas e as outras reclusas tratavam Ernestine com toda a deferência. Como as outras concluíram que Ernestine se tornara a protetora de Tracy, ela foi deixada em paz. Tracy esperou cautelosamente que Ernestine lhe fizesse avanços, mas a preta enorme se manteve à distância. Por quê? Perguntou-se Tracy. A regra número 7, no folheto oficial de 10 páginas entregue às prisioneiras novas, dizia: qualquer forma de sexo é rigorosamente proibida. Não haverá mais que 4 reclusas em cada cela. Não mais que uma prisioneira terá permissão para ocupar uma cama de cada vez. A realidade era tão incrivelmente diferente que as prisioneiras se referiam ao folheto como o livro de piadas da prisão. À medida que as semanas foram passando, Tracy observou as novas prisioneiras chegarem à prisão todos os dias. O padrão era sempre o mesmo. As criminosas primárias, que eram sexualmente normais, nunca tinham a menor chance. Entravam tímidas e assustadas. As homossexuais lá estavam esperando. O drama se desenrolava em atos planejados. Num mundo aterrador e hostil, elas até se mostravam amistosas e simpáticas. Convidavam a vítima ao salão de lazer, onde assistiam TV juntas. Quando a outra lhe segurava a mão, a nova prisioneira deixava com receio de ofender sua única amiga. A prisioneira nova percebia rapidamente que as outras reclusas deixavam-na em paz. À medida que aumentava a sua dependência, também se aprofundavam as intimidades, até que finalmente estava disposta a fazer qualquer coisa para manter sua única amiga. As que se recusavam a ceder eram violentadas. 90% das mulheres que entravam na prisão eram forçadas a atividades homossexuais, voluntária ou involuntariamente, nos primeiros 30 dias. Tracy estava horrorizada. Como as autoridades podem permitir que isso aconteça? Ela perguntou a Ernestine. É o sistema. Acontece a mesma coisa em todas as prisões, meu bem. Não há qualquer possibilidade de se separar 1.200 mulheres de seus homens e esperar que não façam com alguém esse tipo de atividade. E não violentamos apenas por sexo, é também por poder, para mostrar quem é que manda. As garotas novas que entram aqui são alvos para todas que querem acabar com elas. A única proteção delas é se tornarem a esposa de uma outra homossexual. Só assim ninguém mais se mete com elas. Tracy tinha motivos para saber que estava ouvindo a análise de uma profunda conhecedora. E não são apenas as presas, continuou Ernestine. As guardas são igualmente terríveis. Aparece uma carne fresca e está na pior. Não se aguentam, precisa desesperadamente de uma dose.
Está suando e tremendo, caindo aos pedaços. A guarda arruma uma dose de drogas para ela, mas em troca quer um favor, entende? A carne fresca topa e a inspetora mantém satisfeita. Os guardas machos são ainda piores. Eles têm chaves de todas as celas. E tudo o que precisam fazer é aparecer à noite e se servir de alguma garota de graça. Podem engravidar uma garota, mas também podem arrumar uma porção de seus favores. Você quer uma barra de chocolate ou uma visita de seu namorado? Pois basta transar com o guarda. É o que se chama de permuta. E acontece em todas as prisões do país, é horrível. É sobrevivência. A luz no teto da cela brilhava sobre a cabeça raspada de Ernestine. Sabe por que não permite goma de mascar nesse lugar? Não, porque as garotas usam para prender as fechaduras e impedir de trancarem, saindo à noite para se visitarem. Aceitamos as regras que queremos. As garotas que as fazem por aqui podem ser estúpidas, mas são estúpidas espertas. As relações amorosas dentro dos muros da prisão floresciam. O protocolo entre amantes era respeitado ainda mais rigorosamente do que no mundo exterior. No mundo antinatural, os papéis artificiais de maridos e mulheres eram criados e devidamente representados. As mulheres homossexuais assumiam um papel de homem no mundo em que não havia homens. Mudavam seus nomes. Ernestine era chamada Ernie. Tessie era Tex. Bárbara se tornava Bob. Catherine era Kiwi. Cortavam os cabelos bem curtos ou raspavam a cabeça, não cuidavam dos chamados afazeres domésticos. A Mary Femme, a esposa, tinha de fazer a limpeza, costurar as roupas, passá-las para seu marido. Lola e Paulita competiam ferozmente pelas atenções de Ernestine, uma lutando para superar a outra. O ciúme era intenso e frequentemente levava à violência. Se a esposa era surpreendida a olhar para outra mulher ou a conversar no pátio da prisão, os ânimos se exaltavam. Cartas de amor circulavam constantemente pela prisão, levadas pelas ratazanas de lixo. As cartas eram dobradas em pequenos formatos triangulares, conhecidos como pipas, podendo assim ser facilmente escondidas num sutiã ou sapato. Tracy observava pipas sendo trocadas pelas mulheres ao passarem umas pelas outras na entrada do refeitório ou a caminho do trabalho. Tracy observou muitas vezes as reclusas se apaixonarem pelos guardas. Era um amor nascido do desespero, desamparo e da submissão. As prisioneiras eram dependentes dos guardas em tudo, na comida, no bem-estar e às vezes nas próprias vidas. Mas Tracy não se permitia sentir emoção por ninguém. O sexo acontecia noite e dia. Ocorria nos chuveiros, nos banheiros, nas celas e à noite havia sexo oral através das grades. As Mary Fames, que pertenciam aos guardas dos dois sexos, ficavam fora das celas à noite, para irem aos alojamentos deles. Depois que as luzes se apagavam, Tracy ficava deitada em seu catre e tapava os ouvidos com as mãos, num esforço, para não escutar os sons. Houve uma noite em que Ernestine tirou uma caixa de sucrilhos de arroz de sob seu catre e se pôs a espalhá-los pelo corredor fora da cela. Tracy ouviu reclusas em outras celas fazendo a mesma coisa. "O que está acontecendo?" perguntou ela. Ernestine virou-se para Tracy e disse asperamente: "Não é da sua conta. Trate de ficar na sua cama. Simplesmente fique na porra da sua cama." Poucos minutos depois, houve um grito aterrorizado numa cela próxima. "Oh, Deus, não, não. Por favor, deixe-me em paz." Tracy compreendeu então o que estava acontecendo e sentiu uma náusea profunda. Os gritos continuaram por um longo tempo, até que finalmente se desvaneceram para soluços desamparados. Tracy apertou os olhos com toda a força, dominada por uma raiva ardente. Como mulheres podiam fazer uma coisa assim às outras? Ela pensara que a prisão a deixara calejada, mas quando despertou pela manhã, tinha o rosto manchado por lágrimas ressequidas. Ela estava determinada a não deixar transparecer seus sentimentos para Ernestine e perguntou-lhe casualmente: "Para que os sucrilhos?" "É o nosso sistema de aviso. Se os guardas tentam nos surpreender, podemos ouvir se aproximando."
Tracy logo aprendeu, porque as reclusas se referiam a uma pena na penitenciária como ir ao colégio. A prisão era uma experiência educacional, mas o que as prisioneiras aprendiam era heterodoxo. A prisão se achava repleta de especialistas em todos os tipos concebíveis de crimes. Elas trocavam métodos de vigarice, roubos em lojas, suadouros em bêbados, espalhavam informações sobre alcaguetes e agentes policiais disfarçados. Uma manhã, no pátio de recreação, Tracy ouviu uma reclusa mais velha dar uma conferência sobre punga para um grupo jovem fascinado. Os grandes profissionais vêm da Colômbia. Há uma escola em Bogotá que é conhecida como a Escola dos 10 Sinos. Paga-se $250 para se aprender a ser punguista. Eles penduram um boneco no teto, vestindo um terno com 10 bolsos, cheios de dinheiro e joias. E qual é o truque? O truque é que cada bolso tem um sino. Ninguém se forma até conseguir esvaziar todos os bolsos sem tocar num sino sequer. Lola suspirou. Eu costumava sair com um cara que circulava pelas multidões num sobretudo, com as 2 mãos à vista, enquanto pungueava as pessoas como um louco. E como diabo ele conseguia fazer isso? A mão direita era falsa. Ele estendia a mão verdadeira por uma abertura no sobretudo. Fazia a festa com bolsos, carteiras e bolsas. A educação continuava na sala de lazer. Gosto muito do golpe da chave, disse uma veterana. A gente fica por uma estação ferroviária até aparecer uma velhinha tentando meter uma mala ou um pacote grande num desses armários de aluguel. A gente ajuda e lhe entrega a chave, só que a chave é de um armário vazio. Depois que ela vai embora, a gente esvazia o seu armário e some. No pátio, em outra tarde, 2 reclusas condenadas por prostituição e posse de drogas conversavam com uma recém-chegada, uma garota bonita, que parecia não ter mais do que 17 anos. Não é de admirar que você tenha sido encanada, meu bem, disse uma das mulheres mais velhas. Antes de falar em preço com o cara, você tem que apalpá-lo para se certificar de que ele não carrega uma arma. E nunca diga a ele o que você vai fazer. Em vez disso, faça ele dizer o que quer. E se depois descobrir que ele é um tira, a coisa vira uma armadilha, entende? A outra profissional acrescentou, é isso mesmo. E sempre examine as mãos. Se um cara diz que é operário, veja se as suas mãos são calejadas. Muitos tiras à paisana usam roupas de operário, mas esquece que suas mãos são lisas. O tempo não passava devagar nem depressa. Era simplesmente o tempo. Tracy pensava no aforismo de Santo Agostinho. O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se tenho de explicar, não sei. A rotina da prisão jamais variava. 4h40, campanha de aviso. 4h45, levantar e vestir. 5h, café da manhã. 5h30, volta à cela. 5h55, campainha de aviso. 6, fila para o trabalho. 10, pátio para exercício. 10h30, almoço. 11h, fila para o trabalho. 15h30, jantar. 16h, volta à cela. 17h, sala de recreação. 18h, volta à cela. 20h45, campainha de aviso. 21h, luzes apagadas. As regras eram inflexíveis. Todas as presas tinham de comparecer às refeições. E não se permitiam conversas na fila. Não se podia guardar mais de 5 itens cosméticos nos pequenos armários nas celas. As camas tinham de ser arrumadas antes do café da manhã e assim mantidas durante o dia inteiro. A penitenciária tinha a sua própria música. O retinir da campainha, o arrastar de pés pelo cimento, o bater de portas de ferro, os sussurros de dia e os gritos de noite, o crepitar rouco dos walk-talk dos guardas, o estrépito das bandejas nas refeições. E sempre havia o arame farpado, os muros altos, a solidão e o isolamento,
a aura penetrante de ódio. Tracy tornou-se uma prisioneira exemplar. Seu corpo reagia automaticamente aos sons da rotina da prisão. A barra deslizando através da cela na hora de deitar e na hora de acordar. A campainha para se apresentar ao trabalho, a sirene quando o trabalho acabava. O corpo de Tracy era prisioneiro naquele lugar, mas a mente estava livre para planejar a fuga. As presas não podiam dar telefonemas para fora, mas tinham permissão de receber 2 telefonemas de 5 minutos por mês. Tracy recebeu um telefonema de Otto Schmidt. Achei que você gostaria de saber, disse ele. Foi um enterro muito bonito e eu paguei todas as contas, Tracy. Obrigada, Otto. Obrigada. Não havia mais nada que qualquer dos dois pudesse dizer e não houve mais telefonemas para ela. Garota, é melhor você esquecer o mundo exterior, advertiu a Ernestine. Não tem ninguém lá fora para você. Está enganada, pensou Tracy. Joe Romano, Perry Pope, juiz Henry Lawrence, Anthony Orsatti, Charles Stanhope III. Foi no pátio de exercício que Tracy tornou a encontrar Big Bertha. O pátio era um retângulo grande, descoberto, limitado num lado pelo alto muro externo e no outro pelo muro interno. As reclusas tinham permissão de ficar no pátio por 30 minutos todas as manhãs. Era um dos poucos lugares em que se permitia conversar, e grupos de prisioneiras se reuniam para trocar as últimas notícias e rumores antes do almoço. Quando entrou no pátio pela primeira vez, Tracy experimentou uma súbita sensação de liberdade. Compreendeu que isso acontecia porque se encontrava ao ar livre. Podia ver o sol lá no alto, assim como as nuvens. Ouviu em algum lugar do céu azul distante o zumbido de um avião voando livre. Você, disse uma voz, eu estava à sua procura. Tracy virou-se para deparar com a enorme sueca que roçara nela em seu primeiro dia na prisão. Soube que arrumou uma companheira negra. Tracy tentou se afastar, mas Big Bertha agarrou-a pelo braço, como uma pressão implacável. Ninguém se afasta de mim assim, sussurrou ela. Seja boazinha, Lit Barn. Ela empurrava Tracy para o muro, comprimindo-se contra o seu corpo. Largue-me. O que você está precisando é de... Sabe do que estou falando? Pois é o que eu vou dar a você. Vai ser toda minha, Alskade. Uma voz familiar soou irritada por trás de Tracy. Tire as suas mãos de cima dela, sua idiota. Ernestine Littlechap estava parada ali, as enormes mãos cerradas, os olhos faiscando, o sol se refletindo em seu crânio raspado. Você não é homem bastante para ela, Ernie. Sou homem bastante para você, explodiu Ernestine. Torne a chateá-la e verá o que vou fazer no café da manhã. O ar estava subitamente carregado. As duas amazonas se fitavam com um ódio intenso. Elas estão prestes a se matar por minha causa, pensou Tracy, e depois ela compreendeu que tinha muito pouco a ver com aquilo. Lembrou-se de uma coisa que Ernestine lhe dissera. Neste lugar você tem que lutar, ou pular a cerca, ou você finca a pé ou está morta. Foi Big Bertha quem recuou. Ela lançou um olhar desdenhoso para Ernestine. Não tenho pressa, contemplando Tracy com um olhar lúbrico, ela acrescentou. Ficará por aqui durante muito tempo, meu bem, e eu também. Ainda tornaremos a nos encontrar. Ela virou-se e afastou-se. Ernestine observou-a por um momento e comentou. Ela é uma terrível mãe. Lembra daquela enfermeira em Chicago que matou todos os pacientes? Encheu-os de cianureto e ficou assistindo eles morrerem? Pois é, esse anjo de misericórdia que está agora cheio de tesão por você, Whitney. Você está mesmo precisando de uma guardiã. Ela não vai deixar você em paz. Vai me ajudar a escapar? Uma campainha soou. Está na hora da boia, disse Ernestine Littlechap.
Naquela noite, deitada em seu catre, Tracy ficou pensando em Ernestine. Apesar de Ernestine nunca mais tentar tocá-la, Tracy ainda não confiava nela. Nunca poderia esquecer o que Ernestine e as outras companheiras de cela lhe haviam feito. Mas precisava dela. Todas as tardes, depois do jantar, as reclusas tinham permissão para passar 1 hora na sala de recreação, onde podiam assistir TV, conversar ou ler as últimas revistas e jornais. Tracy folheava uma revista quando uma fotografia atraiu sua atenção. Era uma foto de casamento de Charles Stanhope III, saindo da capela de braço dado com a esposa rindo. Atingiu Tracy como um golpe físico. Contemplando a foto, o sorriso feliz no rosto de Charles, ela foi invadida por uma angústia que logo se transformou em fúria fria. Planejara outrora participar sua vida com aquele homem, mas ele lhe virara as costas, deixara que a destruíssem, deixara que o filho dos dois morresse. Mas isso acontecera em outro lugar, outro tempo. Aquilo era fantasia, isto é realidade. Tracy fechou a revista bruscamente. Nos dias de visita era fácil saber quais as reclusas que tinham amigos ou parentes que vinham vê-las. Elas tomavam um banho de chuveiro, punham roupas limpas, maquilavam-se. Ernestine geralmente voltava da sala de visitas sorridente e jovial. Meu amor sempre vem me visitar, ela disse a Tracy. Estará esperando quando eu sair. E sabe por quê? Porque dou a ele o que nenhuma outra mulher pode dar. Tracy não pôde esconder a sua confusão. Está querendo dizer sexualmente? Pode apostar que sim. O que acontece dentro desses muros não tem nada a ver com o mundo lá fora. Aqui a gente precisa às vezes de um corpo quente para abraçar, alguém para nos acariciar e dizer que nos ama. Temos de sentir que há alguém que se importa com a gente. Não importa que não seja real ou que não dure muito. É tudo o que temos, mas quando estou lá fora... Ernestine se desmanchou num sorriso largo. Então me transformo numa sacana de uma ninfomaníaca, entende? Havia uma coisa que deixara Tracy aturdida. Ela resolveu levantar o assunto agora. Ernie, você está sempre me protegendo por quê? Ernestine encolheu os ombros. Sei lá. Eu gostaria realmente de saber. Tracy escolheu cuidadosamente as palavras. Todas as outras que são suas amigas pertencem a você. Elas fazem tudo o que você manda. Se não quiserem se estripar, é isso mesmo. Mas não eu, por quê? Está se queixando? Não, estou apenas curiosa. Ernestine pensou a esse respeito por um momento. Muito bem, você tem uma coisa que eu quero. Ela viu a expressão no rosto de Tracy. Não é isso. Já tenho tudo o que quero, meu bem. Você tem classe. Estou falando de classe de verdade, como aquelas donas frias que a gente vê em Vogue e Town and Country, todas muito bem vestidas e servindo chá em bules de prata. É o lugar a que você pertence. Este não é o seu mundo. Não sei como você se envolveu com toda aquela merda lá fora, mas meu palpite é que foi enganada por alguém. Ela fez uma pausa, fitou Tracy nos olhos e acrescentou quase timidamente. Não encontrei muitas coisas decentes na minha vida. Você é uma delas. Ernestine virou-se e suas palavras seguintes soaram quase inaudíveis. E lamento muito sobre o seu garoto. Lamento de verdade. Naquela noite, depois que as luzes se apagaram, Tracy sussurrou no escuro. Ernestine, tenho que fugir. Ajude-me, por favor. Estou tentando dormir, pelo amor de Deus. Cale essa boca, está bem? Ernestine iniciou Tracy na linguagem misteriosa da prisão. Grupos de mulheres no pátio estavam falando. A sapatão largou o cinto em cima da garotinha e depois disso tinha de se dar comida a ela, com uma colher de cabo bem comprido. Ela estava curta, mas a pegaram numa tempestade de neve e um tira de pedra entregou-a ao carniceiro. Isso acabou com a sua estrutura. Adeus, Rubido.
Para Tracy era como escutar uma conversa de marcianos e ela perguntou: sobre o que estão falando? Ernestina explodiu numa gargalhada. Não sabe falar inglês, garota? Quando a lésbica largou o cinto, significa que passou de machona para Mary Femme. Envolveu-se como uma garotinha, uma dona como você. Não merecia confiança, o que significava que você se manteve à distância. Ela estava curta, significando que se aproximava o fim de sua sentença de prisão. Mas foi apanhada tomando drogas por um tira de pedra. Isto é, alguém que vive pelos regulamentos e não dá para comprar. E despachada para o carniceiro, o médico da prisão. O que é rubido e estrutura? Ainda não aprendeu nada? Rubido é livramento condicional e estrutura é o dia da libertação. Tracy sabia que não poderia esperar por nenhuma das duas coisas. A explosão entre Ernestine e Little Shep e Big Bertha aconteceu no pátio no dia seguinte. As prisioneiras jogavam softball, uma variação mais suave do beisebol, sob a supervisão dos guardas. Big Bertha, com o bastão, acertou uma bola com toda a força e correu para a primeira base, que Tracy estava cobrindo. Big Bertha golpeou Tracy, derrubando-a, depois montou em cima dela. Suas mãos se insinuaram entre as pernas de Tracy enquanto ela murmurava: ninguém me diz não, sua vadia. Vou arrancá-la esta noite, Litiban. Até você não aguentar mais. Tracy lutou freneticamente para se desvencilhar. Subitamente sentiu que Big Bertha era arrancada de cima dela. Ernestine segurava a imensa sueca pelo pescoço e a sufocava. Sua vadia escrota. Ernestine estava gritando: eu avisei. Ela meteu as unhas no rosto de Big Bertha, atingindo os olhos. Estou cega, berrou Big Bertha. Estou cega. Ela agarrou os seios de Ernestine e começou a puxá-los. As duas mulheres estavam se esmurrando e se dilacerando quando 4 guardas se aproximaram correndo. Os guardas precisaram de 5 minutos para separá-las. As duas foram levadas para a enfermaria. Já era noite quando Ernestine voltou à cela. Lola e Paulita foram para sua cama, a fim de consolá-la. Você está bem? Sussurrou Tracy. Claro que estou, respondeu Ernestine. A voz soava abafada e Tracy se perguntou até que ponto ela ficara gravemente ferida. Recebi o meu rubido ontem e vou sair daqui. Você está com um problema. Aquela mulher não vai deixá-la em paz de jeito nenhum. E quando acabar de ferrar, vai matar você. Elas ficaram deitadas em silêncio na escuridão. Finalmente Ernestine acrescentou: talvez esteja na hora da gente conversar sobre a maneira de tirá-la daqui.